Olá, queria falar um pouco nesse vídeo sobre livros que vocês não deveriam ler, né? Vai ser uma nova série que eu vou inaugurar no canal de livros que não devem ser lidos. São livros muito ruins que eu li, obviamente, né? E que, pelo fato de eu ter achado horrível, né? Eu sugiro que você não leia. Então é uma série aqui meio de tomar cuidado e depois eu vou sugerir uma alternativa do que você deveria ler, né? Então, o de hoje é O Mundo é Plano. Parece até piada, né? Nessa época de terraplanismo no Brasil, né? Mas esse é um livro de 2005 do Thomas Friedman, que é um jornalista. Escreveu esse livro aqui para falar um pouco sobre globalização, né? O Mundo é Plano. Uma breve história do século XXI de Thomas Friedman. Foi publicado em 2005. Foi um dos piores livros que eu li sobre o tema de globalização, né? Que, aliás, é um tema fantástico, né? Que a gente deveria estudar mais no Brasil. E as ideias aqui do Thomas Friedman estão completamente enganadas, né? Ele tem aquela visão ingênua da globalização, né? Que um amigo meu brinca que é como se fosse um amigo secreto, né? Em que cada país vai lá, leva o seu presentinho e aí você faz trocas no comércio mundial, explora suas vantagens comparativas e você vira um país rico, né? Nada mais longe do que isso, né? Na verdade, o que aconteceu na globalização é que os países que conseguiram se integrar de maneira estratégica, né? De maneira inteligente, e os grandes casos foram certamente China e Índia, né, que se integraram no comércio mundial, mas tomando medidas e passos estratégicos, né, principalmente transferência de tecnologia, né, os chineses e os indianos foram muito hábeis nessa coisa de fazer o jogo com as multinacionais para pegar o know-how e o aprendizado e o conteúdo tecnológico, né, das multinacionais, forçando transferência tecnológica, e daí eles mesmos aprenderam a fazer os seus próprios produtos bem feitos, né? Os chineses fazendo carros, máquinas, maquinaria de todo tipo, os indianos também avançando com marcas domésticas, né, irrelevantes de produtos industriais e de maquinário, de carros, né? Então, o grande exemplo da China, o grande exemplo de sucesso da globalização é China e Índia, né? Então, nessa leitura do Thomas Friedman, bastaria que os países se abrissem, cortassem tarifas, fizessem a abertura comercial que eles seriam bem-sucedidos. E o grande problema na visão do Friedman, que é uma visão que tem muita influência ainda no Brasil, teve muita influência nos 90, né, que era bem a política do FHC, do Fernando Henrique Cardoso e do Malan, né, aquela ideia de que a melhor política industrial é não ter política industrial, que obviamente é uma ideia boba, quase ingênua, né? Quem não praticou política industrial quebrou a cara. Obviamente que muitos praticaram política industrial e também não tiveram sucesso, mas os que tiveram sucesso praticaram política industrial, né? E os grandes exemplos são, além de China e Índia mais recentemente, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, né? Aliás, tem um ditado tibetano que diz o seguinte, que a chave que abre as portas do céu é a mesma chave que abre as portas do inferno, né? Então, os países precisam tomar muito cuidado com a globalização, porque a globalização é uma oportunidade, uma catapulta, uma alavanca fantástica, né, para você entrar no mundo rico, como, por exemplo, fizeram Taiwan e Coreia pela via da globalização, e como tem feito, caminhado a passos largos China e Índia, mas também essa chave abre a porta do inferno, e eu acho que a América Latina é um belo exemplo disso, Brasil, México, talvez os grandes exemplos de fracasso, o Brasil é o principal deles, a África do Sul também é um belo exemplo de fracasso, né? Um pouco naquela ideia meio de jirico de que você abre a economia e tudo se resolve, né? Você abre a economia e o capitalismo brotará exuberante de suas terras, né? Na verdade, o que acontece é que as suas empresas que ainda estavam em vias de aprendizagem, né, vão ser aniquiladas pelas multinacionais e a sua economia vai virar uma padaria, né? Em que o Roderick analisou muito bem isso, né? Em que todos os empregos destruídos do setor industrial migram para o setor de serviços tradicionais, né? E a economia que estava naquele caminhar, né, de aprendizagem tecnológica e de industrialização, tentando sair dos produtos low-tech, de baixa tecnologia, caminhando para produtos mais medium-tech, high-tech e eventualmente serviços sofisticados, né, que é o que caracteriza uma economia rica, aquele processo é estancado se você tem uma abertura muito forte, né? Claro, eu não estou dizendo que um país tem que ficar protegido a vida inteira, não é isso, né? E a gente tinha tarifas realmente elevadas na América Latina e no Brasil, da ordem de 60%, 70%, 80%, na África do Sul também, na Índia e na China também, só que eles conseguiram abrir de maneira estratégica, colocando prazos e dando ainda subsídios, créditos e isenções mediante a sofisticação tecnológica, né? Souberam também administrar a política cambial de maneira muito mais inteligente do que nós, né? A China e a Índia sempre mantiveram o câmbio bem competitivo, né? Que os economistas chamam de subvalorizado, para estimular as indústrias deles a vender no mercado mundial. A África do Sul, o Brasil,
O México também praticaram câmbio sobrevalorizado. A Argentina dos 90 também é um exemplo disso. O Menem, né? Que também capotou junto com o FHC e junto com o Plano de Estabilização Mexicano dos 90, são 3 bons exemplos do que não fazer, né? Abrir a economia e deixar a moeda sobrevalorizar, destruindo a indústria local, né? É o contrário do que fez a Índia e a China, né? Então, Thomas Friedman, não leiam, né? Não leiam, uma perda de tempo. Ele abre o livro falando da diferença do Lexus e da oliveira, né? The Lexus and the Olive Tree, em que ele compara o Oriente Médio um pouco e o Japão, mas ele mostra a ignorância dele aqui completa, porque o Japão é um outro caso de políticas não liberais, né? O Japão se desenvolveu com muita ajuda do Estado, de políticas industriais, né? A própria Toyota demorou ali mais de uma década para emplacar, o governo japonês ajudou a Toyota. O primeiro carro que a Toyota tentou vender nos Estados Unidos foi um fiasco completo, acho que nos anos 60, início dos 70, que era o Toyopet, que era um carro ridículo. Os americanos olhavam e falavam, como é possível um japonês fazer um carro tão ridículo como esse, que era o primeiro Toyota que tentaram vender no mercado americano, né? Foi um fiasco completo, e aí os japoneses revisitaram o que eles estavam fazendo de errado, e aí melhoraram e viraram a potência que são hoje, né? A Toyota está entre as maiores do mundo, produz mais de 10 milhões de carros por ano e é um baita sucesso. Depois fez a Lexus, né? Que é a marca de luxo da Toyota. Também quando a Toyota avançou para a Lexus, todo mundo falou, imagina que japonês vai fazer carro de luxo, não tem menor cabimento, eles vão se dar mal, e os japoneses fizeram e conseguiram, né? Aliás, tem uns relatos interessantes destacados no livro do meu amigo Rajun Chang, né? Eu acho que é naquele 23 coisas que não te contaram sobre capitalismo, né? Mas tem relatos de consultores australianos no início do século XX falando sobre a preguiça dos japoneses, né? Eles visitando fábricas no Japão falando, puta, não dá, essa galera é muito preguiçosa, ninguém quer trabalhar, o japonês é muito preguiçoso, né? Então, é óbvio que eles são um povo fantástico, né? Conseguiram ter um desenvolvimento incrível, mas só para fazer um contraste com essa ideia de que é a cultura japonesa que fez o sucesso japonês, né? Então, não é bem assim, né? Essa coisa da cultura é meio relativa, porque a cultura, na verdade, é muito função do que está acontecendo naquele momento econômico, né? Então, é um livro horrível para entender o que é a globalização, e um livro maravilhoso para entender o que é a globalização, que é o The Rise of the West, Challenge to the West from Late Industrializing Economies, da minha queridíssima Alice Amsden, né? Grande economista. Essa sim explicou direitinho como funciona a globalização, e explicou por que os países que se deram bem, e por que os que se deram mal, né? E a tese dela, básica e simples, é essa de que a chave, né, a Ásia, especialmente a Taiwan, a Coreia do Sul, pouco Malásia, Tailândia também, mas principalmente China e Índia, souberam abrir as portas do céu, né? Ou seja, usaram o mercado mundial como alavanca, né, para conseguirem vender e se industrializar para o mundo, né, tendo como pilar a transferência tecnológica. Basicamente, eles davam acesso para as empresas do Ocidente ao grande mercado consumidor deles, isso vale principalmente para a China e para a Índia, né, em troca de transferência tecnológica. Então, as empresas do Ocidente eram obrigadas a fazer JVs, né, joint ventures, com as empresas locais. Claro que muitas locais quebraram, mas muitas conseguiram prosperar e viraram grandes potências. Tá aí, para quem quiser ver, a Tata Motors, né, que era originalmente a empresa chamada, acho que Telco, era uma empresa de ferrovias na Índia, e que foi se fortalecendo também com a ajuda do governo, e comprou a Jaguar Land Rover, até como vingança, né, dos indianos, né? Compraram seus colonizadores, os ingleses, compraram o símbolo da indústria automobilística inglesa, Jaguar, né? Imagina. Mas tá aí um belo exemplo. Então, a Amsden sim conta a verdadeira história da globalização, por que a globalização deu certo para a China e para a Índia, e para Taiwan e para a Coreia do Sul, e por que a globalização deu errado para o Brasil e para o México, principalmente, porque são dois países que se integraram de maneira ingênua no comércio mundial, né? Essa integração de maneira ingênua acabou provocando uma destruição do potencial que a gente tinha aqui de indústrias domésticas. Claro que elas eram ineficientes, né? As carroças do Collor, aliás, no nosso caso é sui generis, né? Porque era uma multinacional, que são multinacionais que não conseguiram, inclusive, avançar, né? Enquanto que na Índia e na China eles fizeram empresas nacionais que conseguiram dominar o mundo, né? Então, fica a dica desse livro aqui, The Rise of the West, esse sim para entender a globalização e o que fazer para se dar bem na globalização, né? E o Thomas Friedman, que o mundo é plano, está mais na cabeça de terraplanista mesmo, né? O que não fazer,
para tentar se dar bem na globalização. Obrigado.